Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Protagonize. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou Josiane Saboia e junto comigo estão as minhas parceiras, Renata Primeiro e Juliana Oliveira. Nós somos parte da equipe SEDEMP, aqui de São José dos Campos. Hoje é o nosso segundo encontro que trataremos do tema protagonismo feminino. Conheceremos a trajetória de uma empreendedora daqui, pertinho da gente. Falaremos de sonhos, família, vem muita coisa boa por aí, fique com a gente. Quando você escuta a palavra empreendedorismo, o que vem à sua mente? E quando você escuta empreendedorismo feminino, você pensa a mesma coisa? O que você acha, Ju, que o pessoal está em casa pode ter respondido? Olha, Josi, eu acho que muitas pessoas, quando pensam em empreendedorismo, pensam naquela figura de terno ou numa mesa atrás de um computador, gerenciando planilhas, atendendo telefonemas e muitas vezes não percebe que o empreendedor são aquelas pessoas, né? Os empreendedores são aquelas pessoas que vendem algo próximo à sua casa, aquele comércio próximo da sua região, ou muitas vezes, né, como a gente vem falando nos programas anteriores, o empreendedorismo é uma postura de vida. Então são aquelas pessoas que estão buscando os seus sonhos, são todos empreendedores. Só que muitas vezes nós relacionamos com essa figura de, digamos assim, sofisticação. E ser empreendedor é muito mais que isso. E quando se trata do empreendedorismo feminino, e aí eu já vou dar um spoiler do que a gente vai conhecer, a trajetória que a gente vai conhecer hoje, está ligado muito ao empoderamento da mulher, à visibilidade, a criar essa comunidade, a realmente ocupar os espaços que nós como mulheres, né? E aí nós estamos aqui falando sobre isso no meio de 3 mulheres, né? Então assim, ser empreendedor vai além muitas vezes dessas crenças limitantes que nós temos. Mas a gente tem vindo dos nossos programas já construindo nessas reflexões. É verdade. E Renata, você acha que como que foi a evolução da mulher para ela conseguir protagonizar esses novos espaços ao longo do tempo? O que você acha sobre isso? Então, há algum tempo atrás, não tão distante assim, ali na década de 60, de 70, a mulher ela ainda era relegada ao segundo plano na economia, né? Não tinha o devido valor, ela não era considerada. E isso por questões socioculturais mesmo, né? Acreditava-se que o papel da mulher era único e exclusivamente de ser a dona de casa, que cuidava da família. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando. A história hoje em dia é outra, ainda bem, né? Hoje em dia, o mercado já percebe o valor da mulher e já percebe as habilidades, é capaz de identificar essas habilidades que a mulher tem, de gerenciar várias responsabilidades, de gerenciar várias áreas da vida. Então, isso tem sido uma mudança gradativa na história da mulher e na história da sociedade, aceitando e entendendo o papel da mulher e da capacidade que ela tem de empreender e de protagonizar. É verdade, Renata. As mulheres possuem comportamentos e habilidades que as permitem ocupar os espaços que elas quiserem. E a gente já falou aqui várias vezes que empreendedorismo, empreender vai muito além de abrir o próprio negócio. Pensando nisso, as mulheres que escolhem cuidar exclusivamente das coisas da casa, elas também estão exercitando os comportamentos empreendedores? Com certeza, Josi. Inclusive, nós mulheres, né, quando ficamos exclusivamente cuidando das atividades do lar, a gente precisa gerir muitos recursos, precisa gerir pessoas, gerir o tempo, planejamento, o que é também uma responsabilidade de todos os membros da família, não somente da mulher ou de que é o esteio do lar, né? Mas é uma responsabilidade, aí uma corresponsabilidade de todos os membros da família. Mas são muitos comportamentos empreendedores, né? Uma tomada de decisão, né? O que é melhor para a família naquele momento, o trabalho em equipe. Então, são muitos comportamentos empreendedores que não necessariamente é a mulher que abre o seu próprio negócio, muitas vezes que vende algo de uma revista também. Então, não é só isso, mas gerir o lar, né, gestar realmente ali as pessoas e estar no seio da família envolve muitos comportamentos empreendedores. Empreender a própria família, né? Sim, é verdade. Cuidar do lar não é fácil não, né? Agora, cuidar do lar e ainda empreender, olha, é muita habilidade mesmo, né? E é sobre isso que a gente vai conversar com a Márcia,
uma empreendedora que se apoiou na fé, no amor à família e no conhecimento para desenvolver toda a sua trajetória. A Renata conversou com ela um pouquinho mais cedo e a gente vai conferir isso agora. Vamos lá? Vem com a gente? Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui no restaurante da Márcia, essa querida que está aqui na minha frente. Fui convidada para contar para nós a história de mulher empreendedora que protagonizou a própria história, para compartilhar conosco, para incentivar você, mulher que está em casa nos assistindo. Então vamos lá ouvir a história dessa querida? Márcia, conta para nós um pouco de você. Quem é a Márcia? Conta para nós um pouco da sua história. Eu sou a Márcia, eu sou casada, tenho 3 filhos, sou formada em nutrição já há 23 anos. Atuei no começo da minha carreira em empresas multinacionais, tive uma passagem aí também por alguns outros setores que não a nutrição coletiva, né, de alimentação coletiva. Eu atuei em nutrição clínica por um período, atuei também em nutrição escolar e aí eu fui tentando me encaixar em alguma coisa. Fiz uma pausa, uma época para minha primeira gestação, então foi um período que eu fiquei fora da área, mas em seguida voltei numa uma empresa de pequeno porte que me convidou e lá eu atuei durante 9 anos e fui ganhando os meus conhecimentos, fui ganhando a minha experiência nessa empresa, até que um dia ela começou a crescer, nós começamos a fornecer alimentação para grandes obras, lojas de shopping, empresas industriais. Então aí eu fui indo nesse lado aí e a empresa começou a crescer, virou uma cozinha realmente industrial. Então começamos a chamar atenção, né, lá em Taubaté, isso era lá em Taubaté, começamos a chamar a atenção das grandes empresas. Então eu dirigi essa empresa. E aí, um dado momento, resolveram fazer uma proposta para comprar essa empresa que eu atuava. E como a proposta era boa, acabou que foi vendida. E aí eu fecho um ciclo de trabalho fora, né? Trabalhando assim para outras pessoas. E aí depois começa a minha história aqui no meu empreendimento. Isso que eu queria saber de você. Olha, uma história até aqui bem legal, bem interessante, mas eu queria saber de você, quando foi que surgiu ali aquela sementinha, aquela vontade de empreender? A vontade de empreender já foi logo na minha adolescência. Eu trabalhava com meu pai, que ele é comerciante até hoje, e lá a gente tinha que ajudar tudo, e ele queria que eu fosse trabalhar com ele, né? Só que por questões familiares eu acabei mudando o rumo. Então a ideia de ter alguma coisa, de empreender, já é desde pequena, né? Mas aí o sonho foi crescendo através desses trabalhos que eu fui realizando nessas empresas. Então eu trabalhava para qualquer empresa que eu trabalhasse, eu fazia como se fosse para mim. Então, com a ideia de que, adquirindo conhecimento, conseguindo passar pelos obstáculos, um dia eu conseguiria ter algo para mim mesma. Então, já é uma coisa lá de trás, mas que eu fui plantando aos pouquinhos até ter essa firmeza de ter o próprio empreendimento com uma segurança maior, tanto financeira quanto profissional. Muito legal, Márcia, que legal mesmo de saber. Mas eu queria saber também de você a respeito da sua família. Você disse lá que o seu pai já era comerciante, que você começou a despertar para isso lá na adolescência. A sua família, de uma forma geral, te apoiou, te influenciou? Como que é a participação da sua família nessa sua história? A minha família é primordial. A gente sempre teve uma base muito sólida na minha família. Um amor assim entre os irmãos, a gente sempre se apoiou. Meu pai e minha mãe nunca mediram esforços para fazer com que a gente crescesse, né? Tanto que eu tive todo esse apoio com relação ao estudo. Então, desde sempre, a família foi minha base.
Então ela é primordial nesse sentido. Depois vem o papel fundamental da minha mãe na minha vida, que é uma pessoa que me traz, que eu tenho como espelho. E ela sempre contava as histórias dela, né? Quando a gente era criança, então, lá pelos meus 14 anos, aí a gente vai tomando mais conhecimento, né, do que está acontecendo. E ela contava o quanto foi difícil a vida dela. Ela precisava ajudar minha avó, que tinha problemas de desmaios. Então, na hora que a minha avó ia preparar as refeições, ela tinha esses desmaios e acabava caindo em cima da panela de feijão, de arroz, enfim. Então ela se queimava muito, ela tinha os acidentes domésticos por conta disso. Então a minha mãe, com 9, 10 anos, então muito nova, né? Ela tomou para si essa questão de tomar conta da minha avó e ela passou a cozinhar. Ela observava a minha avó e cozinhava. Então ela passou a fazer a refeição. Aí surge o meu grande amor pela cozinha. Então essa frase ela tem esse significado muito importante. Cozinhar é uma forma de amar as pessoas. E o primeiro exemplo que eu tive foi a minha mãe, que amava profundamente e por esse amor ela cuidava da minha avó. E eu passei a ter esse amor, inclusive. Então, meu amor pela cozinha surge aí. Tudo que eu sei, 90% do que eu sei hoje, foi a minha mãe que me ensinou. Tanto que hoje eu nem consulto internet se eu tenho alguma dúvida. Eu cato logo o telefone, mãe, me explica aí, porque eu não estou lembrando como é que faz. Então, todo o meu conhecimento é baseado no amor que a minha mãe tem pela refeição e por tão bem que ela faz isso. Então, isso é muito forte em mim. Depois vem a família, né, que Deus me deu há 22 anos, que eu sou casada. Então, eu tenho uma base também. Meu esposo, ele me ajuda muito. Ele é a minha base, ele é o meu sustento. Ele me ajuda, ele me fortalece. Ele que está sempre comigo em todos os momentos, nos felizes, nos tristes. Então, ele que me dá esse apoio muito forte lá nos bastidores. E tudo que a gente faz é pela família, né? Como eu tenho esse amor pela família, meus 3 filhos, hoje tudo que a gente faz é por eles. Então eu tenho o Matheus, que hoje tem 19 anos, ele trabalha aqui comigo, efetivo comigo desde os 16. Então ele está no papel administrativo, ele ajuda no atendimento aos clientes. Na pandemia a gente teve que inserir alguns segmentos, o delivery foi um, e ele hoje me ajuda nesse segmento. E aí tem os meus pequenininhos em casa que também já estão, né, motivados a vir aqui. A Maiara, ela é super motivadora, e o Miguel também, que já sabe até onde vai trabalhar. Quer dizer, até onde ele não vai trabalhar. Onde ele não vai ele não vai. Ele disse que ele não pode vir fazer suco, porque senão ele vai tomar tudo. Olha só. Ai, gente. E aí entra aquela família do coração, que são aquelas pessoas que elas te colocam no coração dela e a gente coloca no coração da gente. Que hoje é a minha equipe, tem um papel fundamental, principalmente nesse período de pandemia. Elas são a minha família hoje, meus clientes / amigos, porque a gente tem hora que se confunde já, sabe? São essas pessoas que me motivam, me mandam mensagens, agradecem. Então todo esse trabalho, ele é motivado nessa família hoje. E eu tenho essa base de pessoas, de amigos que estão comigo, que são essa minha família do coração. Família, para mim, é primordial. Ouvir tudo esse amor, sentir esse amor que está assim, tá fluindo de você. Nossa, é muito gostoso mesmo. Mas eu queria saber agora de um momento que acredito que talvez não tenha sido tão fácil para você, eu acredito que você tenha enfrentado aí alguma dificuldade, que foi o momento da pandemia, né? Sim. Nós ainda estamos vivendo ainda um resquício, ainda estamos sofrendo influência de tudo que está acontecendo. Eu queria saber quem foi a Márcia, a empreendedora Márcia, durante essa pandemia. Como foi a sua trajetória nesse momento? Ela teve que ser forte,
porque nós tivemos muitos impactos com essa pandemia. Ela teve que buscar forças bem, eu sei de onde também, né? Justamente do amor, do conjunto de amor que eu sinto pelas coisas e por esse sonho que eu resolvi colocar em prática. E como Deus me deu esse sonho, eu não podia simplesmente deixar ele morrer com a pandemia. Então houve momentos assim desesperadores de eu sentar aqui sem ninguém no início da pandemia, logo no primeiro fechamento da pandemia, de eu chorar compulsivamente e sem saber o que eu ia fazer, porque foi assim aquele momento que ninguém sabia para onde ir, né? O que fazer, para onde ir, fecha, manda funcionário para casa, não pode trabalhar. Então, por um longo período, eu sofri assim muito nas questões, principalmente emocionais, mas a gente teve aí um impacto muito grande da pandemia na questão financeira, na questão estrutural, na questão organizacional, pessoal, então emocional. Então, foi bem complicado, mas eu busquei sim forças. Eu sentei aqui, olhei para tudo isso lá atrás, desde quando a gente começou essa caminhada, que eu precisava fazer alguma coisa. E aí veio. Aí foram surgindo as ideias, eu fui criando, eu fui reinventando. Nós fomos, né, eu e a minha equipe, meu filho, nós fomos buscando formas de atingir as pessoas de uma forma muito particular, muito assim personalizada. E aí a gente foi criando os atrativos, colocando serviços que a gente não tinha antes. Olha que interessante, né? Você precisou aí usar algumas cartas que você tinha na manga, talvez nem sabia que tinha e precisou colocar em jogo, né? Sim, mas eu acredito muito que foi por todo o conhecimento que eu tinha da área, por todo esse empenho em continuar o sonho. E aí eu fui buscando, eu fui inovando, eu fui tentando, eu errei muito. Eu caí bastante, mas todas as vezes eu levantei e sempre em algumas mensagens até eu falava, eu não vou desistir, eu estou aqui, a gente vai buscar, vamos dar a volta por cima nisso aí, enquanto me for permitido, né? Porque tudo tem um limite e eu fui dentro do meu limite, fui me aprimorando em todas as áreas aí. Olha que legal, essa força, diante dessa força que você está mostrando aí, que você precisou, né, nessa caminhada toda, que conselhos você poderia falar agora para as pessoas que estão te ouvindo, que pudesse ajudá-las também a ter essa força, a buscar esse direcionamento? Eu digo que primeira coisa a gente tem que ter muito amor naquilo que você propõe a fazer. Empreender significa você fazer, correr atrás, realizar. Empreender é realizar. Difícil tarefa. Mas quando a gente coloca o amor, aí busca o conhecimento nessa área que você gostaria de atuar, se não atua, né? Se quer empreender alguma coisa, busca o conhecimento, faça planejamento, porque ainda assim a gente tem muitos imprevistos durante a nossa caminhada. Então se planeje, se programe, mas ame aquilo que você faz. Tente mostrar para as pessoas o quanto isso é importante, mas procure fazer o melhor que você puder, porque daí do melhor você passa a ser melhor ainda, você passa a ser excelente. Então a gente sempre buscando o aprimoramento, sempre buscando o conhecimento, planejamento, a gente vai conseguindo as evoluções, porque a gente não nasce sabendo de tudo, né? E os imprevistos, eles vêm e eles te pegam realmente de surpresa. Então tenha reservas, faça esse planejamento financeiro, que ele é muito importante, foi muito importante para eu continuar a minha caminhada. Mas eu queria saber como foi que você se tornou a dona desse restaurante. Conta para mim essa parte da sua história. Então, aí aconteceu assim, quando eu deixei a empresa, eu estava na minha 3ª gestação, então eu fiquei uma pausa, só que a gente precisava se renovar ali financeiramente também, né? Porque eu já não trabalhava mais. E também como mulher chega uma hora que a gente precisa fazer alguma coisa.
E o lado da confeitaria também sempre falou muito forte. Então, dentro de casa, eu passei a fazer bolos confeitados, doces, casamentos, inclusive, bolos de casamento. Então, aí eu vi a necessidade de ter um lugar para isso, não é? Um lugar para isso. Mas Deus é muito caprichoso comigo, né? Quando eu menos esperava, eu recebi um convite da pessoa que tinha aqui o restaurante e ela me fez uma proposta de venda. Assim, bateu lá na minha campainha e me fez a proposta. Então, depois dessa longa caminhada, então Deus coloca de presente para mim a oportunidade de empreender naquilo que eu realmente sou boa, vamos dizer assim, porque eu tentava fazer o melhor, que eu podia em tudo, mas o que seria? Eu achei que seria no lado da confeitaria, mas aí deu uma mudadinha no curso, mais dentro daquilo que eu sempre fiz lá fora. Então, analisando as propostas e tal, a gente acabou adquirindo o restaurante. E aí foi uma jornada, está sendo uma jornada, esse mês completou 4 anos. Então nós estamos há 4 anos aqui e a cada dia aperfeiçoando mais. Olha que legal, né, Márcia? Que bom, sabe, ver esse protagonismo, esse empreendedorismo feminino assim, né, correndo nas suas veias, né? O empreendedorismo que está lá desde o começo na sua vida. É muito legal, muito bom mesmo conhecer a sua história. Eu quero agradecer porque você dedicou esse tempo para conversar comigo, para conversar com as pessoas que estão nos assistindo. Gostei muito de conhecer a sua história, gostei muito de conversar com você. Agradeço mais uma vez e eu queria saber se você tem alguma coisa para falar, um último recado. Sim, eu é que agradeço o carinho desse convite. Me sinto muito lisonjeada e eu também tenho a agradecer muito, porque eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito agraciada por Deus. Então eu tenho, na minha formação de empreendedora, mulher, eu tenho essa gratidão por tudo que Deus faz sutilmente para mim na minha vida. É um exemplo, Ele está sempre no centro da minha vida, Ele é a família sagrada. Então isso é muito importante para mim porque eu sou movida por amor. Então eu agradeço a Ele por essa oportunidade também e por essa sutileza. Agradeço as pessoas que estão comigo, meus clientes, meus amigos, minha família importantíssima que eu tenho no meu coração. Algumas pessoas distantes, até amigos distantes. Eu tenho amigos que chegaram a nem vir aqui ainda, mas que nesse período, principalmente de pandemia, foram essenciais na questão de motivação para mim. Então, eu é que tenho que agradecer, eu é que tenho que dizer que se a gente tem um sonho, a gente pode sim realizá-lo. A gente tem que buscar esse amor e essa força. E eu me sinto muito lisonjeada de poder, de repente, ser motivadora de alguma coisa. Com certeza foi, Márcia. Com certeza você está motivando muitas pessoas nesse momento. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Gente, que linda história de amor, né, e de superação. Eu consegui enxergar vários comportamentos empreendedores na Márcia. É verdade, viu? Eu consegui, assim, durante a entrevista, enxergar esses comportamentos, é muito legal. Foi uma conversa muito gostosa, muito agradável, foi bem leve, e eu me senti, assim, animada, sabe, com a história dela. Foi muito bom mesmo conhecer, saber essa trajetória, saber tudo que ela viveu para chegar na realização do sonho dela. Foi muito bacana, né? Olha, conhecer a trajetória da Márcia foi inspirador para mim, enquanto mulher e empreendedora, que tem muito amor, muita dedicação, e a transformação das vidas, né? O quanto que ela carrega essa missão de compartilhar a história, de empoderar outras mulheres. Então, acho que fica essa lição para nós, que o protagonismo feminino é quando uma puxa a outra, é quando a gente se fortalece e protagoniza. É verdade, Ju. Escutando você falar, eu me lembrei de uma frase que eu já li um tempo atrás e que eu tenho aqui como colinha aqui, do Augusto Cury, que fala justamente sobre isso, que os sonhos precisam de persistência e coragem para serem realizados. Nós os regamos com os nossos erros, fragilidades e dificuldades. Às vezes,
somos obrigados a tomar atitudes solitárias, tendo como companheiros apenas os nossos próprios sonhos. E aí, refletindo sobre essa frase, eu vi que a história da Márcia é uma história diferenciada, porque na maioria das vezes as mulheres que decidem empreender não seguem esse mesmo caminho que ela, não tem um apoio e o amor da família junto. Apresenta uma diferente realidade, não é, Renata? É verdade. Inclusive, essa questão do número de mulheres que empreendem, que estão à frente dos seus lares, cresceu nos últimos anos, já passou de 23% para 40%. Então, um número, exatamente, um número bem expressivo, né, de mulheres que são responsáveis por cuidar da sua família, de trazer o alimento, o sustento para dentro de casa. E elas estão nessa luta aí para poder empreender e cuidar da família, né? Empreender por necessidade, né, Ju? É nítido, né, meninas, o quanto que o empreendedorismo feminino é uma realidade crescente, né? E nós precisamos mesmo nos empoderar, acreditar no nosso potencial. Como diz a frase, muitas vezes as pessoas não reconhecem o nosso potencial, questionam o lugar que nós ocupamos, mas a gente precisa se fortalecer. E o empreendedorismo feminino é esse caminho de fortalecimento, esse nosso programa, estarmos aqui conversando, eu tenho certeza que outras mulheres estão conosco, é esse caminho de fortalecimento para que mais mulheres possam empreender em todas as áreas da sua vida. Não só abrir um negócio, mas empreender na sua família, empreender nos seus sonhos pessoais. Então, o empreendimento feminino, o empreendedorismo feminino caminha junto com o protagonismo. É verdade, Ju, não dá para dissociar um do outro. Protagonismo e empreendedorismo estão, juntinhos. Nosso programa está chegando ao fim, mas a gente quer encerrar com uma mensagem para você que está em casa. Independente de qual seja o motivo que você decidiu empreender a sua vida, acredite, é possível alcançar os seus sonhos e protagonizar novas histórias de sucesso. Bora viver essa possibilidade? Foi um prazer estar com vocês, acompanhe a gente nas nossas redes sociais e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, tchau, tchau!